Bom, aqui no Revit eu vou abrir vou começar um novo projeto. Vou usar um template, vou buscar aqui um template que a gente já tem pronto aqui, template Revit Essential, que é esse 2023 aqui. Criar novo projeto, ok. Então ele abriu aqui, eu vou ir na vista implantação, 2 cliques rápidos aqui para abrir ela. Vou inserir o meu desenho, minha topografia. Então inserir, importar CAD. Vou lá na minha topografia que eu fiz aqui. Vou colocar as unidades em metro. Corrigir linhas fora do eixo. Vou desmarcar. Posição manual centro. E o restante eu deixo como está. Ok. Então aqui eu vou colar, né? Eu vou dar um clique, ele vai colocar a minha topografia aqui onde eu quero. Agora aqui eu vou criar a topografia. Vou na aba massa e terreno, superfície topográfica, primeira opção, criar da importação. Então vou selecionar o meu arquivo DWG de onde eu quero criar aí a minha topografia, que no caso é esse. Vou dar um clique nele e aqui eu vou desmarcar todas as camadas. Vou selecionar só a CN curvas M, que é onde estão as minhas curvas de nível e as minhas linhas que eu criei lá no CAD. A partir delas que o Revit vai criar a topografia. Então dá um OK. E ele criou aqui, né? Eu vou dar finalizar aqui a minha superfície. Vou abrir o 3D e a gente vê a superfície criada aqui em cima das curvas de nível. Aqui no 3D ainda, eu vou abrir aqui nas propriedades a caixa de recorte ou caixa de seleção, né? Vou selecionar ela, vai abrir essa caixinha, né, com essas setinhas, que é onde eu vou fazer o meu recorte. Então eu quero visualizar só essa parte, só esse pedaço do terreno e da calçada aqui. Então eu vou recortar essa topografia. Vou manter selecionada a minha caixa aqui, né? Cliquei nela, está selecionado. Vou abrir a implantação e aqui eu vou arrastar a setinha e colocar entre as linhas, aquele offset que eu dei no AutoCAD. Eu vou trazer por mais ou menos no meio aqui para eu fazer um corte e visualizar aqui o corte do meu terreno no meu 3D. Então eu venho puxando aqui, colocando no meio desse offset que eu criei. Um pouquinho mais no meio aqui. Ok, eu vou abrir o meu 3D. E aqui a gente vê que está recortado. Ela está clarinha. Mas dá pra gente ver aqui o recorte da terra. E todo o desenho, toda a topografia aqui do meu terreno. Então aqui é a calçada que vem descendo à frente. A rua está aqui à frente do terreno. Então agora eu vou ocultar a caixa de recorte. Dou um clique nela, clico com o botão direito do mouse, ocultar da vista elemento, e vou ocultar
o meu arquivo CAD aqui. Eu dei um clique nele, dei um clique nessa linha que está mais elevada aqui, e aqui aparece o símbolo importado aqui, né? Um arquivo DWG. Então quer dizer que ele está selecionado. Clico com o direito, também ocultar na vista esse elemento. Então agora eu fiquei só com a topografia do Revit. Vou lá na implantação e eu quero marcar o meu terreno, só o meu terreno aqui, que é esse quadrado aqui. Então vou lá em massa e terreno e vou nessa parte aqui, ó, cortar superfície. Vou dar um clique nela, vou selecionar a topografia, né, criada pelo Revit. Dou um clique nela aqui e aí eu vou desenhar. Nesse caso eu vou pegar essa opção aqui, que é selecionar as linhas que eu já tenho aqui, que vieram do CAD. Então essa opção aqui, selecionar as linhas, eu vou clicando nessas linhas de dentro aqui, que são a delimitação do meu terreno. Então essa linha da lateral esquerda, aqui no fundo tem duas, então essa linha vem até metade, depois ela continua. Então essas duas linhas, a linha da lateral direita, cuidado para não selecionar o offset, então essa de dentro aqui, e a linha da frente que faz divisa com a calçada aqui. Então esse aqui é o meu terreno. Estou fechando ele aqui, mostrando para o Revit que esse aqui é o meu terreno. Aqui é calçada e aqui é vizinhos. Então vou finalizar aqui. E aí ele criou uma superfície separada. Se eu for no 3D, esse é o meu terreno. Então ficou demarcado aqui o meu terreno, minha calçada e os meus vizinhos. Se eu clicar só nessa superfície aqui, que é o do terreno, aqui do lado, nas propriedades, tem área projetada, que é 741,462 metros quadrados. Se eu for lá no AutoCAD, 741,462 metros quadrados, que é o meu terreno. Então tá ok, tá certinho aqui essa minha delimitação do terreno. E aí eu posso pôr um material nele, pôr uma grama aqui para dar uma diferenciada do restante. Então aqui mesmo em propriedades, né, material, eu vou dar um clique aqui nesse quadradinho e aí vou escolher aqui grama, né? Se não estiver aparecendo, você pode procurar ou digitar aqui grama, que ele vai aparecer para você. Pegar a primeira opção e dar OK. Então se eu clicar fora aqui, ele já colocou a grama aqui em todo o meu terreno. Assim fica mais prático de eu conseguir enxergar ele e toda a sua topografia. E aí, então, se eu vier aqui, eu vou dar um clique nessa indicador de nível aqui, ó, que é o primeiro, que é o implantação, que é o nível 0. Então lá no AutoCAD a gente colocou que a linha 98, a curva de nível 98 seria o meu nível 0, que é essa aqui. Então olha só, ela está no nível 0 aqui. Se eu colocar uma vista aqui de frente, ó, a minha linha 98 é o nível 0, que é o nível da implantação aqui do terreno que a gente considerou lá. Então aqui ela está subindo e para cá ela vai descer. A gente consegue visualizar aí esse nível. Agora eu vou fazer uma plataforma em cima desse terreno, que é uma espécie de um piso, né, diferente da ferramenta piso, e a gente vai ver isso mais para frente, mas
a plataforma você consegue recortar o terreno e aí ver o que você vai subir, o que você vai descer aí para nivelar esse terreno. Então aqui no 3D mesmo, aqui na aba massa e site, o massa e terreno, eu vou vir nessa opção que é a criação de plataforma, a construção da plataforma. Cliquei nela e aqui eu vou desenhar. Vou usar aqui o retângulo. Vou fazer um retângulo aqui a princípio sem muita definição, 12 por 20, um tamanho qualquer aqui. E aqui está a altura dele. A altura dele está no 0, então ele está no nível da linha 98 lá na implantação que a gente definiu. Então nível 0, vou dar um OK aqui, finalizar esse desenho. Olha só, ele criou um buraco no terreno. Por quê? Nível 0 aqui está no 1, 1,5, 2. Então ele está recortando esse terreno. Se eu mudar aqui, vou colocar aqui número 3 metros. Digito 3, dou Enter e ele subiu a plataforma. Se eu colocar 2, ele vai abaixando. Então aqui vai ter um recorte e aqui vai ter um aterro. Se eu colocar 1, então o recorte aumentou e o aterro diminuiu aqui. E assim eu consigo estudar esses níveis, qual altura eu quero de recorte e de aterro aqui nesse terreno. E aí eu posso também modificar o tamanho e o formato dessa plataforma, se eu quiser depois. Eu vou dar um zoom aqui, selecionar ela, eu aproximo aqui e fica azul em volta dela. Então dou um clique, vou aqui em editar, e eu consigo colocar na visão do topo, consigo alterar os tamanhos. Se quiser fazer um chanfro aqui, por exemplo, eu separei as linhas, ficou aberto aqui, e aqui eu vou na ferramenta linha, vou clicar nessas duas pontas e fechar ele aqui meio que na diagonal. Então vou finalizar a edição, posso salvar o projeto, depois eu salvo e volto aqui a minha vista. Então fiz uma plataforma lá com esse chanfro aqui.